Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 24 de junho de 2014, é uma terça-feira. Nosso verbete é de número 3063. Ele tem 6 páginas, 49 elogios e 15 máximos. E o tema de hoje a ser debatido é estudos fílmicos, da especialidade Cogniciologia. E ele foi redigido pela professora Kátia Aracaki, que é psicóloga, especialista em psicoterapia breve integrada, mestre em gerontologia, brasileira, natural do Rio de Janeiro, RJ, voluntária da Conscienciologia desde 95, docente em Conscienciologia desde 96, autora do livro Viagens Internacionais, o Nomadismo da Conscienciologia, tenepsista desde fevereiro de 2008 e EPICOM desde novembro de 2011. Os estudos fílmicos são as auto e hetero pesquisas conscienciais realizadas através do cinema e as respectivas repercussões na vida cotidiana da Consim. O holopensene pessoal da pesquisa, o holopensene pessoal da autorreflexão, os cognicio pensenes, os evolucio pensenes. Na fatologia, os assuntos, a pesquisa filmográfica, a seleção de filmes, a busca do material, as sessões de cinema, as ocorrências durante o filme, o distanciamento técnico, as associações de ideias, as análises e reanálises dos conteúdos cinematográficos, as comparações com leituras e vivências, a utilização do filme de modo didático ou em produções mentais somáticas, a higiene consciencial. E na parafatologia, o campo energético instalado, as evocações de consciexes, a paraplateia multidimensional, a ectoplasmia, os parafenômenos, as autorretrocognições, o rapport interassistencial, a prática da TENEPS. E há diz assim: na argumentologia, nós destacamos então a listagem, com 101 filmes recomendados entre minisséries e filmes propriamente ditos. E na acabativa, a gente ressalta então cápsula do tempo cinemascópica, a ferramenta de comunicação, fonte cognitiva, imagética e nutrição informacional. E na frase enfática, os estudos fílmicos são fontes ricas de investigação e da análise intra- e extraconscienciais, possibilitando a Consim interagir com as realidades passadas ou inacessíveis intrafisicamente. E na questionologia, você realiza estudos fílmicos com frequência? Quais têm sido os proveitos evolutivos de tal atividade? E na bibliografia específica, nós temos então 3 fontes bibliográficas. Agora aqui na mega-análise feita pela equipe da Enciclosapiens, pesquisa, análise, cinema, ficção, realidade, investigação, retrocognição, repercussão, ectoplasmia, paraplateia, didática, memória, desassim, interassistência, cogniciologia, biografologia, historiologia, evoluciologia, filmologia e etologia. Agora, antes da gente entrar, temos aqui alguns anúncios. Pessoal da Evolucim, eles estão convidando para o ECP3, que vai acontecer em julho agora de 2014, 18, 19 e 20 de julho. E então, esse ECP3, para quem não sabe, é um curso de campo aberto para qualquer pessoa, não tem pré-requisito de outro curso anterior da Conscienciologia, e ele vai estar ajudando as pessoas que fizerem, além de toda a assistência do curso, vão estar colaborando para a construção da sede da Evolucim, que tem então o projeto da futura sede que vai acontecer, vai se realizar no próprio discernimento, aqui em Foz do Iguaçu. Então, quem quiser mais informações sobre esse curso, pode ligar para 45 2102 1454 ou 4599 108396 e para o próprio e-mail da Evolucim, evolucim@gmail.com.
Então, a gente pode aproveitar aí férias, julho, férias das crianças, esse EP3 em Foz, tá certo? Tem também um convite para a primeira semana para a científica da Conscienciologia, de 21 a 27 de julho, aqui em Foz também. E vai acontecer, dentro dessa semana, o primeiro simpósio Teáticas da Conscienciologia, com o tema Pré-Intermissiologia, de 25 a 27 de julho. Então, pessoal, todos convidados. Tem muitos palestrantes. A programação desse simpósio, ele tem dezenas aqui, muitos palestrantes, e vai incluir temas como, por exemplo, a pré-intermissiometria, a maxidissidência religiosa, a singularidade consciencial, a África, é claro, aqui a professora Kátia e o professor João estão presentes aqui, vão apresentar. No dia de São João, combinou, né? Rimou, pelo menos rimou. E o Colégio Invisível da Parahistória também. Enfim, são muitos os pesquisadores, né? E a gente sabe da importância dos colégios invisíveis, que são os principais, vamos dizer assim, sustentadores desse evento, né? Eles vão se apresentar também, e a gente sabe da importância desses colégios invisíveis para o desenvolvimento e aprofundamento da ciência conscienciologia. Então, pessoal, todos convidados. Se vocês quiserem mais informações, procurem a Secretaria do CAEC, 4535252652, ou pelo e-mail caec@caec.org. E também consglobal.org. Ou seja, é uma iniciativa do CAEC, com apoio da Unicim, e iniciativa também dos Colégios Invisíveis da Conscienciologia. E também a gente chama atenção para uma pesquisa bem interessante que está acontecendo. Foi um pedido, vamos dizer assim, do professor Valdo para se fazer essa pesquisa. E você pode participar pelo site do ICGE, www.icge.org.br, e a pesquisa é o seguinte: qual o conceito da conscienciologia mais original? Você então pode responder até o dia 15 de julho. E é interessante que a gente vai ter aí um bom apanhado do que mais chamou a atenção dos intermissivistas, em especial, dos conscienciólogos de modo geral. Quais são esses conceitos, né? Você pode listar até 5, mas você pode pôr só um, se você quiser. Tá certo? Para quem não sabe, pessoal, esse site cge.org.br, ele é muito interessante também para a gente que quer aprofundar os conhecimentos sobre a conscienciologia. Ali tem várias abas, várias listagens, várias dicas para pesquisa, tem planilhas no Excel e, claro, tem a aba da enciclopédia da conscienciologia, para os verbetógrafos, para os amantes, vamos dizer assim, da enciclopediologia, e para as pessoas interessadas em conhecer mais. Ali tem todas as dicas, tem o kit do verbetógrafo, tem a listagem de verbetes em andamento, listagem de verbetes já defendidos, né? Tem várias informações bem curiosas e bem interessantes para a gente que gosta de pesquisar, em especial conscienciologia. O site do ICGE é propício para isso. Agora, professora Kátia, a gente já tem aqui algumas perguntas, mas vamos à nossa abordagem clássica, falando em filmes, né? Câmera cinemascópica, né? Aqui. Eu queria que você falasse para a gente sobre o seu interesse de fazer esse verbete, seu interesse sobre o tema, né? Dulce, eu sempre gostei bastante de filme, já assisti bastante filme, e eu acho que os filmes eles podem ser uma fonte rica de conhecimento, de autopesquisa, da questão do estudo do parapsiquismo, e aí eu resolvi fazer o verbete por causa disso. Muito bem, tem uma listagem muito interessante, né? Muito rica assim, sobre o tema, né? E eu tenho certeza que vai ajudar muito assim, nas pesquisas de todos nós, né? Porque você conseguiu assim, uma amplitude bem boa, bem grande de abordagens. Lista, ela é pequena, né? Para a quantidade de filmes que existem, assim. Acho que, de repente, se eu tivesse feito uma de 500 itens, assim, ficar mais abrangente. Mas aqui já tem assim, uma boa seleção de filmes
para a pessoa que quer começar estudando, e está bem variado, né? Tem um pouco de tudo. Aí já fica uma ideia para um livro, né? Conscienciológico sobre os filmes, né? Quem sabe, né? Quem sabe, né? Mas vamos lá. Porque tem vários, né? Você vai falar aí dos livros, claro, tem na bibliografia, você vai falar mais também, mas com abordagem conscienciológica você está devendo. Mas vamos lá, o verbete já ajuda bastante. Então, primeira pergunta aqui sobre a megapensenologia, página 9, segunda linha. Você poderia explicar o megapensene, cinema eterna repetição? Esse megapensene é do professor Valdo, né, Vieira, e ele sempre fala, né, ele que já assistiu milhares de filmes, alguns tipos de filme, ele desde o início ele já sabe o que vai acontecer, porque acho que todo mundo que acompanha filmes e entende um pouco do comportamento humano, da natureza humana, da psicologia, né, e esse estudo das consciências, alguns comportamentos eles se repetem, né? Só muda a época, mudam os personagens, muda o cenário, mas é a mesma história, né? Então eu acho que quando ele escreveu esse megapensene, uma das abordagens que ele quis dar foi justamente essa, né? A história se repete. É interessante a gente pensar nessa questão dos filmes históricos mesmo, né? Para fazer esse tipo de análise, né? Tem muita coisa assim, e é impressionante a gente ver, puxa, mas há tanto tempo já tinha esse problema. Exatamente, né? Agora, em fatologia, na página 9, primeira linha, quais dicas para realizarmos uma seleção de filmes entre tantos que existem no mercado? A pessoa tem que ver o que ela estuda, quais são os interesses, qual é o momento de vida que ela está passando, né? O que vai poder ajudá-la em termos de conhecimento, em termos de dicas. Alguns gêneros de filme eu acho que são bem descartáveis, por exemplo, filme de terror, né? Filme de terror, se a pessoa tem um pouco de parapsiquismo, aquilo ali faz muita evocação, né? Então, a pessoa vai se autoassediar, vai se assediar, vai assediar o ambiente da casa dela. Então, acho assim, o que a pessoa não deve selecionar? Ela não deve escolher filmes que vão trazer energias negativas, fazer evocações negativas para o ambiente dela. Isso daí eu acho que tem que cuidar bastante, sabe? Principalmente quem está investindo no parapsiquismo, quem está trabalhando mais com as energias. Então, é o tipo assim do programa desnecessário, porque a pessoa ela vai criar uma situação de assédio, seja no ambiente dela, onde ela for assistir, e eu acho que isso daí pode ser prejudicial. Agora, no mais, eu acho que tem que ver assim o que vai trazer algum acréscimo, porque tem muito lixo mental hoje, né, no cinema. Então, isso daí a pessoa ela tem que fazer uma boa pesquisa. Acho que ela não pode escolher qualquer filme, qualquer assunto. E hoje tem muita coisa boa, né? Muitos filmes bons. Inclusive os nacionais, né? Inclusive nacionais. Nessa lista daqui eu não coloquei muitos nacionais, porque eu peguei o que estava mais à mão, mais disponível, que eu tinha assim mais próximo. Mas tem muitos filmes nacionais, históricos. Uma das primeiras e únicas novelas que eu assisti foi o seriado sobre a Chiquinha Gonzaga, muito bem feito, muito interessante. E tem outros, né? Tem do JK, tem algumas séries aqui das mulheres aqui no Sul. Então tem muitos filmes nacionais bons, embora tenha uma parcela deles que carrega muito nessa parte da sexualidade, na parte da violência. Então, também não recomendo esse tipo de filme. Agora, professora Kátia, na fatologia, na página 9, segunda linha. A professora vai às sessões de cinema ou prefere assistir filmes em casa?
Ó, atualmente eu prefiro assistir filme em casa, porque aqui onde eu moro, em Foz do Iguaçu, não tem muita cultura de cinema. Então são poucos cinemas, em geral os filmes são muito comerciais, e às vezes você vai no cinema no final de semana, naquele horário assim que em qualquer cidade maior o cinema estaria lotado, o cinema está muito vazio, então é perigoso, você pode ser assaltado, né, quando o cinema está muito vazio. Agora, se eu estou numa cidade maior, numa capital, em local que essa cultura já é mais forte, aí eu gosto de ir ao cinema, né? A tela é maior, tudo mais. Mas hoje em dia, eu até também em função dos horários, do meu estilo de vida atual, eu prefiro assistir filmes em casa. Mas eu já fui muito ao cinema. Inclusive, assim, quando eu morava no Rio de Janeiro, eu ia naqueles centros culturais. No Banco do Brasil, eles tinham uma cinemateca bem grande e eles tinham umas cabinezinhas, assim, com 3 lugares. Então, você pegava o filme de graça e você assistia nessas cabines. E eles tinham uma boa seleção. Porque hoje tem muito filme na internet, você compra os filmes, eles não são tão caros. Mas até um tempo atrás, era muito difícil você ter acesso aos filmes, né? Você só tinha, de fato, no cinema. É porque as cópias eram reduzidas, né? Distribuídas fisicamente, né? E tinha era Super 8, né? Eu cheguei a ter, eu ganhei de presente máquina Super 8, eu tinha uns filmezinhos Super 8, assim, quando eu era mais nova, né? Essa questão da distribuição digital mudou tudo, né? Porque tinha uma coisa do time, né? Que demorava. Acho que você não pegou bem essa época, Kátia. Acho que isso é mais para os jurássicos, né? Mas tinha um negócio do timing da distribuição, porque era físico mesmo. Era um rolão que tinha que ir fisicamente para ser distribuído. Enfim, isso tudo mudou muito, né? Agora, continuando ainda na fatologia, na 5ª linha, você costuma fazer as suas anotações pertinentes na sala do cinema? Olha, em geral não, né? Às vezes eu faço, mas às vezes não, porque às vezes eu prefiro já anotar direto no computador, e aí eu não levo o computador para a sala. Isso aí varia, depende do filme, da época, do momento, do que eu estou pesquisando, se eu estou usando o filme para alguma pesquisa, se é mais pessoal, né? Então, varia. Eu ainda não tenho, digamos assim, uma rotina, uma metodologia em relação a isso, não. Kátia, oi, Solange. Aproveitando aí na 5ª linha, né, de baixo para cima, as correções automáticas, como é que você faz essas correções automáticas? Mentalmente, durante o filme, você corrige alguma coisa? Como é que seria isso? Não, isso aqui não sei o que faço, não. Isso aqui eu já ouvi o professor Valdo falar muitas vezes, né? Que devido às retrocognições dele, quando ele assiste alguns filmes, ele vê que a história está sendo contada de uma forma equivocada. Então, isso daqui no caso, peguei emprestada a vivência dele, tá certo? Então, a pessoa que já tem muito mais vivência, conhecimento da história, das consciências, de como foram alguns momentos evolutivos, e aí a pessoa vê depois aquela realidade retratada num filme, mas aquilo dali está distorcido. E aí, como ela tem toda essa visão, ela consegue fazer essa correção. Então, você tem que ter o conhecimento, né, bastante, para notar que há um erro histórico, por exemplo, A gente pode, na minha área, eu poderia ver alguma coisa do ponto de vista psicológico, comportamental, que é a minha área. O engano, o erro do próprio produtor, por exemplo. Exatamente, né? Que nem a Entendi. pessoa, né? Já vi muito médico e outras profissões, assim, assistindo novela. Advogados, advogado, né? E a pessoa fala, nossa, mas isso aí está totalmente errado, né? Então, eles não consultam. Está fora da casinha, né? Não consultam um especialista e aí a abordagem ali está errônea, e né? Tem aquelas correções dos fatos também, não é? Da coisa assim do jornalismo. Às vezes tem aquele filme documentário, não é? E que aí, se você conhece mais o assunto, às vezes você vê as distorções. Ou que está sendo manipulado. Agora, voltando... E também tem aquelas correções assim, eles filmaram em diferentes dias, e eles não prestaram atenção. Da que roupa. a personagem estava com a roupa vermelha. E aí aparece com a roupa amarela, né?
Isso às aí é vezes uma acontece, correção né? simples, né? Mas acontece. Falta de continuismo. É. Agora, voltando nessa ideia anterior, aqui, ó, as anotações pertinentes. Você podia aprofundar melhor? Eu sei que você faz de vez em quando, durante o filme, se é possível, e de vez em quando você chega em casa e vai anotar no computador. Existe alguma diferença assim, de cognição, de memória, quando você anota durante o filme alguma coisa? Você faz suas anotações? Lógico, quando você anota durante, você pode pôr mais detalhes, mas aí você tem que parar o filme também, não é verdade? E aí, dependendo do que está acontecendo, energeticamente, parapsiquicamente, aí você vai perder um outro pedaço. É que tem que ver qual é o filme, o que aquele filme causa no telespectador. E aí, vale a pena parar o filme ou não? Porque às vezes você está assistindo mais de um filme. Tem um filme que está passando, tem o holopensene, as coisas que estão acontecendo. Então... o que eu acho, eu não sei se você concordaria, porque eu estou muito interessada em fazer anotações de certos filmes que podem ajudar na nossa PROEX, né? Na nossa autoanálise, nas nossas vidas anteriores, etc. Então, eu te pergunto, você acha que se a gente coloca uma anotação pequena, uma frase, né? uma palavra, naquela hora, e depois pode desenvolver mais o assunto? Você já fez, você já teve essa experiência? Já, sim. Assim, e também, se você tem o filme, se você tem o acesso ao filme, depois você revê aquele pedaço, né? Nada impede de depois você ver novamente. Eu acho assim, se o filme é aquele filme que você só vai ver uma vez, vale a pena, para tudo e anota. Mas se você tem acesso ao filme, se você tem como consultar e ver novamente, aí eu acho que dá para anotar mais. Entendi. Mas é o que eu estou falando, eu ainda não sou assim expert nisso, então não... Mas na sua vivência, assim, você pega um filme, você aluga, ou você usa o Netflix, né? Hoje, Solange, eu uso tudo Netflix. Né? Netflix. Netflix, eu também... porque é barato, porque é acessível, porque aí não fica acumulando aquele monte de filmes, eles têm uma boa variedade também. Eu não quero fazer propaganda, mas tem 3 dias que eu me inscrevi no Netflix. Coincidência ou não? Então, Netflix é um canal, né? Digamos assim, o que é a Netflix? Você faz uma assinatura pela internet, paga... Agora R$17, 17, que é o básico, mas tem outros pacotes mais avançados. Quando eu fiz, era mais baratinho ainda. Então, você paga uma assinatura de menos de R$20 por mês, você tem acesso a centenas de filmes, e a vantagem é que você pode assistir em qualquer lugar do Brasil, e tem também em outros países, na África ainda não tem, mas onde você para de assistir o filme, depois você volta e você continua a partir dali. Uma outra vantagem que eu vi é que as legendas são bem grandes, então isso também eu gostei, né? A legenda é grande. E eles têm muitos documentários, tem muitos desses filmes aqui que estão nessa listagem dos 100 filmes, eles apresentam lá. E você pode colocar várias pessoas de uma mesma família. Então, nós dois, o João e eu, e aí você entra na tela específica de cada um. E eles fazem já uma seleção para o seu perfil. Então, a partir dos filmes que você vai assistindo, eles já fazem uma seleção a partir do seu histórico de filmes vistos. O interessante que eu achei do Netflix, né, que eu ainda acabei de adquirir o pacote, é essa facilidade de você estar até na casa de um amigo que quer assistir. Então, pela senha, você baixa. Então, não necessariamente você precisa estar na sua casa, ou no seu computador, na sua televisão, né? Exatamente. Então, eu acho que isso aí, essa flexibilidade de qualquer lugar, é bem interessante hoje. Sim. Né? Kátia, parabéns aí pelo verbete, muito interessante aí seu tema. Eu estou vendo esse livro aí, Psicologia Positiva dos Filmes. Eu queria que você puder falar um pouco a respeito, qual que é a abordagem, se fala sobre filmes específicos, ou se dá
Você fala de um contexto mais geral? Olha só, quando eu estava... eu já tinha entregue o verbete, aí eu tive acesso a esse livro. Então, assim, eu não cheguei a pesquisá-lo muito ainda, sabe? Mas eu vou passar aqui para o João, que de repente pode falar um pouco para você. Não sei se ele vai falar do livro. Ele tem o livro também, nós temos 2. Mas é que ele chegou a estudar psicologia positiva, então, de repente, ele pode dar alguma dica aí para você. Bom, na realidade, o livro ele segue muito a psicologia positiva, e a psicologia positiva trabalha, vamos dizer assim, com uma síntese, que seriam as 6 principais forças do ser humano, que é coragem, humanidade, transcendência, temperança, justiça e sabedoria e conhecimento. Então, eles fizeram uma seleção dos filmes em cima dessas forças. Então, eles vão classificando. Então, por exemplo, tem uma parte que é da persistência. Então, eles relacionam os filmes relacionados à persistência. A outra que é relacionada à temperança. A outra, curiosidade. Então, eles vão fazendo uma classificação de filmes em cima desses atributos conscienciais ou psicológicos, né? E essa que é a seleção que eles seguem, então. Então, é bem interessante assim. Até eles têm um diagrama no final que eles dão essa síntese, né? Que ele mostra assim essa classificação de forças, e os filmes vão sendo classificados em cima disso. Então a pessoa já pode, por exemplo, ela quer escolher alguma coisa sobre bondade. Vai lá e busca, por exemplo, filmes que têm relação com bondade. Outro aqui que eles colocam, inteligência social. Vai lá e trabalha em cima disso. Então acho que é assim, é uma dica boa para a pessoa começar também a se organizar. João, fala o nome do livro. O nome do livro Psicologia Positiva dos Filmes. É da editora Novo Século. Tem 2 autores aqui, Ryan Niemiec, não sei qual que é, esse aqui acho que e Dani Wedding, né? Wedding. Então, é bem assim, esse livro aqui de 2012, 2012. Então, vale a pena, eu acho que vale a pena estudar, vale a pena dar uma olhada, e dicas quentes aqui. Muito bom. Obrigado, hein? Obrigado. Ligou. Kátia. Tânia, você. Sim, sou eu. Aqui presente, aqui em cima. A nave, sua nave é a prova de chuva, né? Essa história da nave, isso é meio confuso para mim. Ainda, mas eu estou tentando entender. Eu tenho 2 questões para você, todas 2 na fatologia. A primeira está aqui no finalzinho da 2ª linha. O distanciamento técnico. Aí depois eu pergunto a outra. Esse distanciamento técnico, dependendo do teor do filme, do conteúdo, né, e do seu perfil, você às vezes tem que se distanciar, porque às vezes é um filme muito forte, muito intenso, e aquilo, então você tem que fazer assim, digamos assim, uma blindagem, pelo menos psicológica, né? Se a pessoa ainda não consegue fazer uma autoblindagem energética, que seja uma autoblindagem psicológica para ela assistir tudo aquilo sem fazer tanta assimilação, sem se desequilibrar, sem ter nenhuma repercussão negativa do filme. A última, também na 2ª linha, mas de baixo para cima. A utilização do filme de modo didático ou em produções mentais somáticas. Isso daqui, acho que os professores, em geral, usam esse recurso, né, de apresentar filmes para os alunos. E também quando a pessoa escreve artigo, livro, faz resenha técnica. O professor Ivo Valente, até um dos especialistas da Conscienciologia, que já trabalhou muito com o professor Valdo, fazendo levantamentos dos filmes, a filmografia, resenhas para ele e tudo mais. Então, eu acho que o filme, na condição de artefato do saber,
ele pode ter um conteúdo ali que sirva para chancelar, para embasar ou para ilustrar algum tipo de teoria, de explicação. Ok, muito obrigada. Tudo bem? Agora, na fatologia, na página 9, final da 7ª linha, a professora costuma ler os livros que deram origem aos filmes com o mesmo título? Não. Não, absolutamente não. Ou eu leio o livro ou vejo o filme. Raramente eu faço os dois. Sim, se eu tivesse tempo, talvez eu fizesse, mas eu não tenho tempo, né, para isso. Então, ou eu vejo uma coisa ou a outra. Tem gente que tem essa experiência e se decepciona, né? Porque quando você lê um livro, a sua imaginação leva a alguns cenários, a algumas abordagens que óbvio, nunca vai ser a mesma do diretor do filme, da apreensão, né, do diretor e a correspondência imagética, né? Então tem gente que até eu já ouvi pessoas falarem, quando eu leio um livro que eu gosto muito, eu não gosto de ver o filme. E o livro, ele às vezes traz muito mais detalhes, tudo, que o filme às vezes passa por cima, até distorce um pouco, né, para poder adaptar para o cinema. Mas aí tem o contrário também, né, que o filme ele pode sintetizar tanta coisa que pode também ficar muito mais didático e rico, né, pela força e também das imagens. Em menos tempo a pessoa vê o filme exatamente. Do que ler o livro, né? Tem essa característica que é bem importante, né, nos dias de hoje. Agora, professora Kátia, em Megapensenologia, na página 5, na 2ª linha, você poderia comentar o Megapensene? Busquemos estudar filmes. Porque o filme é uma fonte de entretenimento também, não é verdade? Então, se deixar, a pessoa vai ao cinema, ela pega um filme para assistir, mas aquilo assim é só um momento de lazer, de distração, de espairecimento, e a pessoa muitas vezes ela não tira nada assim que ela possa aproveitar para ela, para a vida dela, para os estudos dela, tá certo? Então, dependendo de como a pessoa assiste esse filme ele só fica ali como uma atividade para passar o tempo, né? Então, a intenção desse verbete é a pessoa fazer algum estudo, não é a pessoa estudar cinema, não é a pessoa estudar tecnicamente o filme, mas a partir dessa abordagem da pesquisa, da autopesquisa que a Conscienciologia propõe, a pessoa tirar algum tipo de proveito, de benefício em prol das reciclagens pessoais. Agora, na Pensenologia, na 2ª linha, ele pergunta o que caracteriza os cognício-pensenes e os taxopensenes. Cognício-pensenes são os pensenes ligados à cognição, ao conhecimento. E taxopensenes são os pensenes relativos à taxologia, né, a ciência da classificação. Então, por exemplo, esse livro, né, da psicologia positiva e os filmes, faz toda uma taxologia dos filmes em função de uma matriz das virtudes que a psicologia positiva usa. Agora, em fatologia, na página 9, 3ª linha, você poderia discorrer sobre o afloramento da memória? Isso é interessante porque a pessoa assistindo o filme tem a questão visual, tem a questão auditiva, e isso muitas vezes faz aflorar algumas memórias, algumas lembranças. O filme às vezes tem alguma semelhança com aspectos que você já vivenciou nessa vida, então pode ser um fator desencadeante de lembranças, dessa ou de outras vidas. Quer perguntar? Na página 9, em fatologia, na 3ª linha. O que são essas comparações inevitáveis?
Essas comparações, vamos supor que você veja 2, 3 filmes diferentes, mas que tem algum elemento em comum. E aí você pode comparar os filmes em si. Naquele filme, isso era retratado de uma forma. Nesse outro, já aparece de uma outra maneira. Outro ponto também, às vezes, um mesmo filme, ele foi feito em diferentes épocas. Então, vamos supor, ele foi feito nos anos 50, depois nos anos 80 e agora no ano passado. Então, você também pode comparar. Agora, você pode comparar também, vamos supor, você com o personagem do filme, entendeu? Então, você vê lá, você está estudando algum assunto seu, e aí você vê, puxa, olha como o personagem do filme é, olha como que eu sou. Ou você pode comparar os personagens entre si, tá certo? Então, assim, tem uma série de estudos que dá para se fazer. Ou você estudou uma coisa na história, na geografia, na sua escola, depois você vai ver um filme e ali apresenta de uma outra maneira, você pode comparar aquele conhecimento também, tá certo? E aí, no caso das séries, né, Kátia, também você pode comparar a série, os episódios entre si, né? Como esses personagens desembaraçaram, o que evoluiu, né? Pode também. Clareou para você? Sim. Agora, na parafatologia, você poderia comentar sobre as evocações de consciências e, em seguida, a paraplateia multidimensional? Isso daqui é interessante, porque uma amiga minha me emprestou aquela coleção do Ghost Whispers, né? E daí, quando eu fui colocar para ver, eu tenho gatos em casa e os gatos ficaram todos arrepiados. Eu nunca tinha visto isso, o gato ficou com o pelo todo arrepiado. Aí eu pensei assim, pode ser alguma coisa do som do filme. Aí eu fui e tirei o som. Os gatos continuaram todos arrepiados. E aí eu aí eu mudei o episódio, que eu falei, não, pode ser alguma coisa desse episódio, aí vou mudar. Aí eu experimentei e vim outro dia, aconteceu a mesma coisa. Aí eu juntei tudo, devolvi para a pessoa e não vi mais, entendeu? Então tem que ver isso também, porque às vezes você não tem sensibilidade, o telespectador não tem sensibilidade suficiente para captar alguma vocação, o que acontece no ambiente, mas às vezes o bicho de estimação tem, né? E aí, se ele é morador da casa, também merece respeito e você não vai fazer o bicho ficar passando por essa situação, não é verdade? Além mais quando não é só um, são vários, né? Então, eu acho que isso daí seria um exemplo, assim, que eu tive uma confirmação dessa questão de evocação de consciência. E essa paraplateia multidimensional é porque isso daí, alguns filmes que a gente assiste, você sente assim, que a sala vai lotando, né? Ou que tem mais gente ali com você, naquele ambiente. Então, é interessante, não quer dizer assim que seja consciência negativa, acho que não necessariamente. E uma vez o professor Valdo contou na tertúlia uma experiência interessante também, que ele estava assistindo um filme, que eu não me lembro qual era, e aí uma consciência veio e sentou do lado dele e ficou vendo o filme com ele, né? Então, tem essas ocorrências. Agora, em binomiologia, na página 10, final da segunda linha. Você poderia ampliar o binômio com os réus filmes baratrosféricos? Isso daqui, se nós estamos, né, nessa era das reurbanizações extrafísicas no planeta Terra, e muitas consréus, elas estão ressomando. Consréu é a consciência reurbanizada, né, essas consciências que foram retiradas das parafavelas extrafísicas, dos infernões, da baratrosfera, e um dos destinos que essas consciências têm é ressomar aqui na vida intrafísica, na dimensão intrafísica. Então, é inevitável que no setor cinematográfico apareçam as consréus, tanto na condição de profissionais, né, de diversas áreas, também como atores e atrizes dos filmes. Então, por exemplo, tem muitos filmes
que o enredo ele já é baratrosférico. Muitas vezes os atores que participam, eles acabam depois dessomando, sofrendo acidentes, até semelhantes com a história do filme. Quem vai assistir fica assediado, né? Ou tem algumas ocorrências também. Tem filme de violência, eu me lembro bem daquele, não sei o que, Clube da Luta, né? Que aqui no Brasil, acho que foi em São Paulo, num desses shoppings bem refinados, entrou lá um rapaz durante a sessão de cinema e matou várias pessoas durante o filme. Então, isso é o quê? Isso é o que a gente chama de consréu, né? Então, o filme, eu cheguei a assistir esse filme, era um filme extremamente violento, e isso acaba atraindo as consciências que têm afinidade com esse tipo de holopensene. Então, é por isso que tem que tomar muito cuidado, porque o filme é uma forma de você acessar um holopensene. Então, tem que analisar e fazer uma boa escolha desse filme, porque você pode acessar um holopensene baratrosférico e que, às vezes, faz parte do seu passado. E aí aquilo vai puxar as consciex assediadoras ligadas à pessoa, né, que assiste. Isso é muito sério, né? A gente tem que realmente cuidar. E ficar atento o máximo possível, né? Essa questão da assimilação com o filme, né, também. Às vezes é muito forte, né? Uma vez eu tive lembrei agora, eu tive uma ocorrência, na época eu nem conhecia nada de conscienciologia e não tinha a menor noção de nada de energia, e há muito tempo, e eu fiz uma viagem para a Amazônia, e eu cheguei lá, eu fui ao cinema, e qual foi o filme que tinha acabado de estrear? O Apocalipse Now. Eu fui ao cinema, eu fiquei uma semana assimilada, sem conseguir dormir. E eu levei um tempo para entender o que tinha acontecido. E uma coisa bem óbvia, né, que eu não me detive assim, a semelhança física da mata, enfim, tinha algumas semelhanças geográficas e físicas mesmo, ambientais, né? Eu entrei naquele holopensene, eu entrei naquele mundo cinematográfico, vamos dizer assim, e não consegui sair, né? É a questão que você coloca, né, Kátia? Você coloca aqui a desassim, né? A desassim é bem importante. O último item aqui da sua parafatologia, e uma coisa, né, que eu já observei também, Dulce, é que assim, uma condição é você assistir um filme desse sozinha e outra no cinema. Porque no cinema isso mexe com o imaginário, com o psicológico, fica muito mais exacerbado. Então, principalmente esses filmes mais baratrosféricos, não se deve assistir isso em grupo, né? Mesmo se for num cinema particular, você tem que selecionar muito as pessoas que vão assistir junto, entendeu? Então, um ambiente assim que eu acho que às vezes o holopensene cai em função dos filmes que as pessoas escolhem, é do avião. Então, assim, um voo mais longo, às vezes tem uma seleção enorme de filmes e muita gente escolhe esses filmes mais violentos, mais pesados, ou até filme mais da baratrosfera mesmo. E aí você vê que o holopensene ele vai ficando conturbado, né? Porque muitos desses filmes eles são aplaudidos pela crítica, né? Porque o cinema é uma indústria, tem muito dinheiro, exatamente, né? E às vezes a pessoa assim, ela não tem uma boa criticidade nesse sentido de analisar o teor de assedialidade que aquele filme causa, né? Em quem assiste, no ambiente, as evocações que faz. Mas essa sua experiência ela ilustra bem essa condição. Foi uma lição. Nunca mais, nunca mais repetir a bobagem. Foi totalmente ingênuo, né? A pessoa ingênua vai ver o filme errado, no lugar errado, no momento errado, e se comportou da maneira errada, enfim. Mas foi um estudo filme. Foi, claro, com certeza. Né? Agora, na binomiologia, na página 10, na última linha,
Tem a ver com isso, né? Você poderia expandir o binômio filme usado consciência de brinde? Isso é interessante, porque na época que tinha locadora de filme, né? Era até aquele outro tipo de fita, VHS, né? Antigamente. VHS. VHS, né? E eu me lembro, assim, que eu achava esquisito que, quando eu pegava alguns filmes, assim, o filme não tinha nada de negativo, mas aquilo me dava algum mal-estar. E eu sentia a diferença para quando eu comprava o filme novo, né? Então, a hipótese que eu tenho é que, mesmo em filmes que não sejam muito carregados, dependendo de quem assistiu o filme, a energia que colocou vendo aquele filme, eu acho que a pessoa pode evocar a consciência e a consciência ficar no material. Aí, se outra pessoa vai assistir, ela percebe, porque isso daí, em filme pornô, isso é uma regra, né? Não se empresta, filme pornô é uma coisa que a pessoa compra totalmente novo, porque esse negócio de locação de filmes, assim, mas agora extrapola isso para outras áreas também, né? E hoje em dia já tem tanto filme que não é considerado pornô, mas é mais pornô quase que um filme pornô, não é verdade, assim? É verdade, essa classificação ela ficou elástica, né? Então, isso daqui é a tal história. A pessoa tem que fazer o princípio da descrença, tá certo? E verificar o que acontece quando ela vê filme usado e quando ela tem um filme novo. É a mesma coisa de livro. Quando você compra livro em sebo, dependendo do livro, né? Dependendo do uso, aquele livro ele já vem acompanhado. Pega aquele ali. Eu tive locadora. Aí você está falando de filme pornô. E o filme pornô, ele geralmente era colocado numa salinha à parte, fechado, porque as pessoas entravam lá dentro, escolhiam o filme e queria segredo, né? E não podia passar para outro o que eles estavam vendo. Olha, aquele ambiente lá da locadora era o mais pesado. Aí você falou de consciência, o que deve atrair de consciência, de quem assistiu e do grupo que estava deste filme, deveria ser muito forte, porque eu naquela época, eu não entendia nada de Conscienciologia, mas sensibilidade você tem, sem conhecer a Conscienciologia ou não. Eu ficava uma onça na hora que eu entrava lá, eu sentia mal na hora que eu entrava, porque a pessoa pedia, depois você pegar a ficha e marcar. Ela escolhia, às vezes, 3, 4 filmes do mesmo estilo, né? O estilo pornô. Era difícil. Então, que, em geral, quem vai assistir mais esses filmes é que não está tão... Não está equilibrado, não né? tá A pessoa tão, desequilibrada. Não é isso. Orgia. Se a pessoa vai procurar tanto filme pornô, em geral, ela não deve estar fazendo muito sexo, né? Porque, senão, não vai precisar de filme, entendeu? Está com carência, né, sexual. Isso é uma orientação do curso de sexo somática que o professor Valdo dava, né? Essa questão de filme pornô, ter que comprar novo, não poder emprestar, nem locar, tudo mais. Agora, você vê, um filme como aquele Advogado do Diabo, não sei se você chegou a ver, aquele não era classificado um filme pornô, mas aqueles rituais todos que tinham ali, sexuais... eram fortíssimos, né? Aquilo dali era uma suruba total, né? Então, o filme era bem negativo, assim. Você ia num cinema assistir aquele filme, ele fazia muita evocação, mexia muito com a psicologia de quem estava assistindo. Agora, professora Kátia, em fatologia, na segunda linha de baixo para cima, você poderia relatar a utilização do filme de modo didático ou em produções mentais somáticas? Então, por exemplo, quando eu dava aula na faculdade, eu gostava de mostrar alguns filmes para os meus alunos, né? Alguns deles estão até nessa relação aqui. Então, por exemplo, na página 12, o filme 20, Afirma. Eu repetia esse filme várias vezes, que era um advogado recém-formado e, assim,
ainda muito ingênuo, mas aquela ambição de querer ter uma estabilidade no trabalho, financeira, e ele entra assim numa condição bastante complexa, né? Porque entra numa máfia assim de brancos, e aí quando ele começa a descobrir, ele não tem como sair, todo mundo que saía era morto. Então eu achava interessante. Você quer comentar? O João também, ele gostava muito de usar filme em sala de aula. Vou ver se ele quer comentar algum aqui. Eu acho que o filme depende muito do público, né? Tem público que se beneficia mais de um filme. Pega um jovem, por exemplo, e trabalha com aquele gênio indomável, dá alguma ideia para eles, né? Porque às vezes o jovem tem aquela revolta e ele não sabe o que fazer da vida, e às vezes o jovem superdotado, ou tem múltiplas opções, né? Então, eu acho que vale a pena escolher bem o filme, porque às vezes o filme mais assedia que ajuda. E ele tem muitas interpretações, tem que ver qual é o holopensene do filme. A gente estava até comentando, né? Tem aquele filme Avatar, tem múltiplas interpretações, mas uma delas pode ser um planeta onde as consciências foram transmigradas, a menor. Dependendo do seu ponto de vista, aquilo é a realidade. Agora, é um filme aplaudido, tem muita coisa engraçada, positiva, diferente, mas se você for analisar consciencialmente, ali tem belicosidade, tem crença no meio, tem misticismo, tem fanatismo, tem uso de animais soldados, né? Mas, claro, se você fizer uma análise superficial, ele é positivo, mas se você aprofundar, ele é positivo. Então, assim, depende de quem que você passa o filme, nível crítico. Tem gente que vê o filme porque vai ficar acordado, igual o cara que liga a televisão e ele precisa dormir com a televisão ligada porque ele está com pesadelo, né? Ou vai ser pior, é melhor o filme, Economia de Males, do que o que ele o que tem na cabeça dele, né? É uma higiene mental com lixo mental, mas às vezes é o que a pessoa pode fazer. Então acho que essa escolha do filme, do holopensene do filme, é bom pensar muito bem. Tem um filme que eu queria falar aqui, que é um documentário, que a gente acabou não comentando, que é sobre a África, óbvio, né? Que é Descobrindo Ardi, que é um filme sobre pesquisa que foi feita em 1997, na Etiópia, que descobriram um fóssil de uma, vamos dizer assim, uma espécie fêmea, do que seria um elo entre o chimpanzé e o ser humano. 4,4 milhões de anos eles descobriram isso. É bem engraçado, interessante esse documentário, porque ele é no deserto da Etiópia, e eles estavam lá cavando, descobrindo, não saía, aí a pouco deu uma chuvarada, no deserto da Etiópia. Deu uma chuva e descobriu o fóssil. Aí apareceu o esqueleto inteiro. Inteiro não, mas assim, bem identificado de uma hominídea que viveu naquela época, só que o pé dela, o professor Valor acho que até comentou aqui numa mini tertúlia, o pé dela tem, parece uma mão, né? Porque lembrar que o chimpanzé tem 4 dedos, né? Nós temos 5. O chimpanzé não faz certos movimentos. E só que ela andava em pé, então ela como se tivesse a mão no pé, mas a mão dela também tinha 5 dedos, como se tivesse 4 mãos, né? E não 2 pés e 2 mãos. E o pé dela não era bem exatamente igual ao ser humano, porque ele também podia pegar alguma coisa, mas tinha 5 dedos, que é uma coisa diferente. Então mostra a evolução, é bem interessante, né? Então sim, é um exemplo de filme didático, de pesquisa, e acho que essa que é a dica, ver para que você quer assistir o filme, qual é o objetivo. Esse filme ele é bem retrocognitivo, dá para trazer, é Descobrindo Ardi, A-R-D-I, é um documentário. Agora, eu acho que é importante nessa questão didática, né? É que o cinema ele pode ensinar vivências que a pessoa não precisa experienciar na vida real para saber como é que é, né? Agora, isso tem que cuidar justamente com o público que está assistindo, porque às vezes, em vez de ser algo educativo, vai dar ideia e a pessoa ainda vai se desviar mais ainda, ou vai se desviar daquilo que ela deveria fazer. Então, também tem esses dois lados, né? Agora, aqui em Parafatologia, na página 9. Você poderia aprofundar, se possível, com exemplos das autorretrocognições? Isso daqui eu já tive experiência de estar assistindo um filme, era um filme histórico, e
e deu ter uma retrocognição durante o filme e de saber exatamente quem que eu era naquele elenco ali daquela época, né? Eu não aparecia no filme, quem eu era na época, né? Não aparecia, mas todo, digamos assim, o holopensene, a história, tudo aquilo serviu de fator desencadeante para eu ter essa retrocognição, e depois eu confirmei, de fato, é real. Agora, a verbetógrafa, na estrangeirismologia, na página 9, primeira e última linha, o que são a soirée, a dalle e o écran? Soirée, geralmente, é algum tipo assim de reunião social que é feita à noite, né? Mas quando tem os lançamentos de grandes filmes, ou do Oscar, tudo mais, geralmente é feita uma soirée, né? Qual que é o outro, Dulce? A dalle e o écran. A dolly é um carrinho que geralmente leva a câmera e quem está operando a câmera. Então, para aquilo ter um movimento, né, ser feita a filmagem com uma movimentação da câmera de uma forma mais precisa. Isso aí é vocabulário cinematográfico. Eu queria até aproveitar, eu achei na internet, para quem tiver interesse em estudar, né, esse material daqui, que é vocabulário do roteirista. Então, está disponível no site www.roteirodecinema.com.br. E depois /manuais/vocabulário.htm. Isso daqui, para quem não é interessado em estudar cinema, aparentemente é uma condição secundária. Mas para quem tem interesse nas questões do parapsiquismo, dos parafenômenos, da projeção consciente, isso daqui pode ser interessante. Tem até um verbete que o professor Valdo escreveu, chamado Paraângulo, né? E que, justamente, a partir de uma vivência parapsíquica que ele teve, de um ângulo diferenciado, né? Ele redigiu esse verbete, e isso, então, essa listagem daqui, ela pode ser interessante nesse sentido, né? Além de trazer um pouco de cultura do cinema, também a pessoa ela poder ter de uma forma mais técnica alguns, digamos assim, como é que eu poderia dizer, alguns modos que ela pode vivenciar, né, algumas experiências parapsíquicas. E o outro, Dulce, qual que era, por favor? O écran. Écran. Écran é tela, né? É tela. Agora, quer dizer, essa lista que você está propondo a gente estudar, né, quer dizer, são termos cinematográficos que a gente pode fazer por extensão do sentido, por analogia, pensar nas abordagens extrafísicas, multidimensionais, né? Com certeza. Acho que dá para fazer boas associações, né? Porque justamente a tecnologia cinematográfica, ela propicia essa representação que nem sempre a gente consegue descrever ou, né, escrever. Com certeza. Né? Então, por exemplo, lembrei agora, né, quando o professor Valdo falou que ele já, por exemplo, teve experiências como se ele estivesse, por exemplo, dentro de uma bolsa, entendeu? Aí você vê aqueles filmes assim, como que é o nome? Me Encolheram. Não lembro o nome do filme. Alguém lembra? Que a pessoa, que eles ficam pequenininhos dentro do jardim, exatamente. O Insetos é um, né, que tem essa noção, mas tem outros também. Tem aquele que é uma viagem pelo corpo humano, né? Também tem, exatamente. Então é interessante porque, assim, do ponto de vista intrafísico, parece um absurdo isso. Mas, do ponto de vista multidimensional e parapsíquico, parafenomênico, é possível, sim, né? Então, isso é até interessante. Quem gosta de estudar parafenômeno, parapsiquismo, parapercepciologia, comparar, entra a comparação ali, que ele
falou, né? Ele foi aluno de acoplamentário, então tem que dar muita atenção para o que ele pergunta, né? Porque é já bem espertinho. Então, isso é interessante, né, da gente ver. Aqui na página 10, na neosinapsologia, na segunda linha, dá para você ampliar a compreensão das retrosinapses a partir da contextualização dos filmes da época. Então, vamos supor que a pessoa tem um holopensene religioso. Ela assiste alguns filmes históricos, ela às vezes não identifica tanto nela, né? Ainda não chegou naquele ponto que ela se assume como, vamos supor, tendo sido religiosa numa vida passada. Mas você assistindo um filme, assim, você tem a identificação imediata com o personagem, com o comportamento, com aquele modo de pensar. E aí você vê que hoje você está no século XXI e você tem um modo de pensar que tinha lá no convento, naquela instituição total, entendeu? Totalmente deslocado. Mas aí você entende, né, que você ainda tem aquela retrosinapse que não foi atualizada, de um contexto que você viveu e que aquilo fixou tanto, né, que até hoje você está num contexto mais libertário, mas ainda não consegue se livrar daquele modo de pensenizar. Tá? Isso tem um filme muito bom, é A Beira de um Abismo, João, que é aquele filme de convento, acho que é A Beira de... porque esse filme, acho que a gente do hoje, acho que eu não pus aqui na lista, ele vai dar uma olhada aqui na internet, acho que é A Beira do Abismo, mas caracteriza muito essa questão assim, de convento, de freira, de religiosidade. É bem retrocognitivo o filme. Ô, Kátia, quem vivenciou, né? Na parafatologia, na última linha, a prática da TENEPS, eu queria saber se acontece com você, ou se é frequente, aparecer na sua TENEPS consciências afins, logo depois que você assiste algum filme. Sim, às vezes não é logo depois, às vezes aparece antes, né? Ou naquela semana. Isso aparece sim, por isso que eu coloquei aqui. Então, o que eu notei é que depois que eu comecei a fazer TENEPS, algumas coisas, atividades que eu achava mais pesadas, até mesmo escrever, ficou mais fácil, porque acho que a evocação que a gente faz, depois vai na TENEPS e, no mínimo, ocorre uma desassim, né? Se a gente tiver um pouco mais de gabarito, algum nível de assistência, talvez a gente consiga fazer também. Mas é interessante. Nunca me aprofundei muito nisso, mas o que eu vejo é que depois que eu comecei a praticar TENEPS, algumas atividades ficaram mais leves para mim. Pelo menos o pós, né? Não sei se durante, mas depois sim. Agora, Kátia, na fatologia, na primeira linha, ela pergunta qual a metodologia utilizada pela verbetógrafa para fazer a pesquisa filmográfica. Essa pesquisa, no caso, seria o quê? A seleção dos filmes? Eu acho que ela está perguntando de um modo geral, né? É que assim, aqui porque você fala também da pesquisa filmográfica aqui na primeira linha. Aqui na Cognópolis, né, com as tertúlias que o professor Valdo dava, ele indicava muitos filmes, né? E eu também, durante alguns anos, eu cheguei a fazer a compra dos filmes que ele queria, então ele passava listagens assim, de filmes para eu procurar, tudo. E aí eu acho que você acaba entrando no holopensene que ele tem de filme, né? Então, muitos desses filmes aqui da lista são filmes que eles indicaram. Eu até marquei no verbete que eu imprimi em casa, muitos deles foram filmes indicados por ele, nas tertúlias. Então, se pegar, por exemplo, só aquela ali as minisséries, todas essas minisséries, não, todas não, mas essas 4 minisséries iniciais e mais o Monk, todas foram indicadas por ele, tá certo? Então, assim, se você convive no meio de pessoas que gostam de filme e que tem alguém que já tem mais experiência, mais vivência com isso, você acaba, eu acho que na convivência você pega um pouco o jeito da pessoa, né, de fazer
seleção de filmes e também de abordar os filmes. Então, muitos filmes, ele trouxe até trecho, né, João, de filme, assim, para a gente ver na tertúlia, aquele até do sapateador, lembra? Com Simpodálica. E, assim, depois de anos, você assistindo a pessoa fazer análises de filmes, mesmo análises sintéticas, né, Dulce, que ele fazia nas tertúlias, né? Isso daí a gente aprende alguma coisa, né? E para quem está acostumado aqui com as mini tertúlias, né, eventualmente também o Sovaldo traz filmes e indica para a sessão aqui no discernimento, né? Cine Cognópolis, Cine né? Cognópolis aqui em Foz. É muito interessante. Outro dia mesmo, ele quase toda semana, enfim. E ele até falou do documentário, né, sobre a questão das pegadas humanas, da história e da arqueologia. No Círculo, né, Mental Somático. Na revista, no próximo número da Holotecologia, vai ser publicado lá. Porque tem a seção de filmes. Aquela seção lá de filmes e livros, a gente criou um pouco em função desses pedidos dele de divulgar, né, alguns livros e filmes que ele indicava. E até parece que é domingo, João, agora, no Cine Cognópolis, né? Vai ter o filme, dia 29, aqui, vai ter o filme sobre aquele trabalho do Albert Schweitzer no Gabão, né, na África, que ele tentou criar uma clínica no meio da selva. Então, esse tem um filme, que eu não me lembro o nome agora, e vai ser passado aqui domingo, no Cine Cognópolis. Esse é um exemplo, sem dúvida. Então, essa prática, né, da apreensão de um filme sob a ótica da conscienciologia é uma grande maneira. Né? Exatamente. Por isso que na exemplologia eu coloquei justamente você analisar um filme do ponto de vista convencional, acadêmico, até científico, né? Mas outra condição é você fazer uma análise do filme embasando no paradigma consciencial. Então, dá total diferença. Total. Muito bom. Agora, em parafatologia, na página 9, segunda e última linha, com relação à evocação de consciências, e a diz assim, percebo que sempre fico muito assimilada com os filmes que assisto, às vezes até por dias. Por conta disso, já nem vejo mais alguns tipos de filme. O que a verbetógrafa sugere para melhorar a desassim? Como fazer as pesquisas sem evocar as consciências? O primeiro passo é como que a pessoa se prepara para assistir o filme, não é verdade? Então, se a pessoa já tem uma tendência a fazer assim, antipática, ela não deve assistir filme quando ela está cansada, quando ela está chateada, quando ela está com algum tipo de alteração emocional, ou até problema físico, de saúde. O ideal é a pessoa assistir quando ela estiver bem disposta, equilibrada, né? E outro ponto, trabalhar com as energias antes, durante, depois. E outra condição é ela começar a tentar identificar o que pega nela, porque toda vez que a pessoa faz muita assimilação antipática, é que tem algum fator externo que ressoa com algo da intraconsciencialidade e aquilo ali gera algum tipo de emocionalismo, tudo mais, e faz a retenção da energia negativa. Então, que tal você, em vez de assistir o filme inteiro, picotar o filme? Esse tipo de filme, que você vê que depois fica muito assimilada, não assiste o filme inteiro, né? Assiste 20 minutos, meia hora do filme, e vai trabalhando com as energias, com a questão da pensenidade, porque desassimilação, além da questão de fazer ver, trabalhar as energias, é também uma questão de você mudar o bloco pensênico. Então, se a pessoa tem dificuldade de fazer essa mudança pensênica, ela acaba fixando mais, fica com aquela, né, com as cenas na cabeça, e isso às vezes fica mais difícil. Outro ponto, dependendo do filme, é você tirar o som, ou tirar o som em algumas partes, tá certo? Mas aí eu acho que vale a pena você aproveitar, né, a questão dos filmes para você se auto-pesquisar. Porque se acontece no filme, vai acontecer na realidade também. Se você tiver contato com aquele tipo de conteúdo, aquilo vai te mobilizar
energeticamente, emocionalmente, psicologicamente. Então, o filme pode ser uma forma de você treinar, superar essa dificuldade. Eu acho que esse é um dos grandes ganhos que a pessoa tem assistindo o filme, pesquisando o filme, que é essa questão terapêutica de ali com algo que aparentemente é uma ficção, às vezes nem é ficção, pode ser baseado em fatos reais, a pessoa superar uma dificuldade que ela tem de lidar com alguns assuntos, com algumas realidades. Tá certo? Porque ninguém vai pular da tela da televisão dela para cima dela. Lógico, podem aparecer as consciências, mas é uma situação mais de laboratório, que isso pode ser usado até terapeuticamente em consultório. Agora, professora Dulce, ontem li uma entrevista com o senhor Manuel Ferreira, foi reconhecido como ser desperto, desassediado permanente total, pelo professor Valdo Vieira e demais pesquisadores do IPC. Fiquei em dúvida, pois ele me pareceu uma pessoa muito simples e não tinha nenhuma noção de conscienciologia. É possível ser um desperto sem ter conhecimento algum da conscienciologia? Claro que é possível, pode sim. O senhor Manuel Ferreira, vulgo o senhor Manuelzinho. Ele já foi bem discutido, bastante analisado. Inclusive, alguns aqui presentes, eu penso que foram também, foi feita uma viagem em algum momento à cidade onde ele mora, Uberaba, Uberaba. E a gente foi lá visitar, inclusive, vê-lo, E o seu Manuelzinho, como o professor Valdo já tinha comentado, foi ele que fez essa, vamos dizer assim, que abriu essa informação para a gente. Ele é uma pessoa muito simples, ele não tem uma formação educacional assim, muito sofisticada. Mas qual que é o ponto forte, O que é que leva a pessoa a essa condição? É a assistência. Ele faz muita assistência, sempre fez muita assistência, é uma pessoa realmente especial nesse sentido, Então a gente tem que pensar nisso. Tudo tem os seus níveis de abordagem, cada pessoa tem aí o seu momento evolutivo, e é claro que a gente fazendo uma comparação com a desperticidade de uma pessoa que tem menos desenvoltura mental somática é uma coisa. Já para uma outra que tem mais desenvoltura é outra questão. E aí a gente está falando de responsabilidade, com o conhecimento que a gente já tem e com aquela condição, vamos dizer assim, evolutiva, energética aí de tara parapsíquica, enfim, uma série de atributos. Então, assim, respondendo a sua pergunta, pode sim, e isso faz a gente pensar na nossa responsabilidade enquanto intermissivistas, estudiosos da conscienciologia. Se uma pessoa que não teve a oportunidade que a gente está tendo de conhecer as ideias da conscienciologia, de ter feito maioria, nem todos, mas enfim, não importa isso também muito, ter feito ou não o curso intermissivo, mas de conhecer essas ideias, todo esse arcabouço cognitivo da conscienciologia. E a gente sabendo da importância da assistência, de mexer com as energias, de ter a nossa autodefesa energética, se uma pessoa que não tem nada disso é desperta, e a gente, O que a gente está fazendo com essas informações? Então, o importante é pensar sobre isso, e essa informação, com certeza, impactou todos nós. Eu me lembro, na época, muita gente, eu me incluo, a gente ficou assim, mas como assim? Como isso é possível? E aí caíram todas as carapuças, enfim. Cada um seguiu aí as suas pesquisas, no sentido de tirar proveito do que já tem em termos de cognição. Não sei, professora Kátia, se quer complementar, colocar alguma coisa? Agora, quer perguntar? Kátia, eu gostei muito do verbete, porque eu gosto muito de cinema. Estou escrevendo um verbete sobre o assunto também, cinematografia esclarecedora. Aí eu vou pegar mais a parte homeostática do filme. E eu gostei muito da sua listagem aqui de 100 itens. Eu queria saber o seguinte, qual foi o critério que você usou para criar essa lista? E eu vi que tem 4 títulos aqui que são referentes às obras da Jane Austen. Se você teve... Não sei se você tem alguma predileção no caso aí. O critério que eu usei
foram filmes indicados, né, pelo professor Valdo em tertúlias, né, que eu frequentava mais, as mini tertúlias eu não venho muito, e foram filmes assim que eu acho que são filmes que têm algum tipo de mensagem, de lição, de assim, uma questão moral, né? Outro ponto também são filmes que abordam questões culturais. Então, embora eu já tenha assistido muitos filmes estrangeiros, mas assim, eu não tinha mão, né? Então, por exemplo, um filme que me marcou muito, acho que era um filme iraniano chamado A Maçã, né? Então, assim, bem aquela realidade assim do Oriente Médio, uma questão com as crianças, familiar. Mas assim, eu peguei o que eu tinha mais à mão, realmente, e que eu achei que não era muito negativo. Então tem alguns filmes assim bem fortes, impactantes, e que eu não quis colocar aqui, porque eu acho que se a pessoa vai ler isso no verbete, de repente ela vai querer assistir, e aquilo ali pode não ser muito bom para ela. E esses filmes da Jane Austen, é porque o professor Valdo sempre indicou da gente ver filmes ligados de época da Inglaterra, porque ele fala que muita gente aqui teve vidas, né, na Inglaterra, tudo mais. Então eu sempre procurei, sabe, comprar esses filmes, adquirir, e realmente, assim, eu gosto, tenho interesse, eu gosto muito também da língua inglesa, então assim, alguma relação eu tenho, sabe? Aí por isso que tem muitos filmes aqui. Também eu gosto de escrever, ela era escritora, né? Tá, okay, ela gostava muito de analisar o comportamento humano, coisas assim, bem do cotidiano, né? E ela assim, defendia muito a autonomia intelectual feminina, sim, né? E também. numa época, quer dizer, final do século XVIII, que era... A mulher estava totalmente fora assim, do circuito intelectual. Exatamente. Né? E aqui tem um filme, né, que é da vida dela, né? Sim. Tem um trecho, eu acho... É o 27, Amor e Inocência. Exatamente. É a biografia dela, né? Que ela não se casou e... Escolheu, né? Escolheu por não se exatamente. casar. As dificuldades que ela passou, né? Para firmar ali como escritora. Ok, obrigada. Agora, professora Kátia, assistir filmes sobre o tema terror pode atrair assediadores para o meu holopensene? Com certeza, né? Sim! Com certeza. Agora, pode ocorrer uma dessoma, caso assistindo este tipo de filme, uma consciência mal intencionada pode venha acarretar uma dessoma prematura? Por que não, né? Tudo é possível. Abriu a porta da sua casa. Agora, ele está apontando aqui aquele erro. A gente já viu, mas enfim. Na Estrangeirismologia, página 9, segunda linha, o termo making of não foi grafado incorretamente. Segundo pesquisas no Google, o correto é making of com um F só. Traduz-se literalmente como a feitura de, ou seja, o processo de fazer algo. O off significa literalmente fora. Tudo certo, né, professora Kátia? Corretíssimo. A gente deixou passar aqui esse a gente não avisou, mas tem a gente F viu a menos. Que estava esse erro daí, né? E que isso muito, no Brasil, às vezes se escreve muito making of com 2 Fs e está errado. Exatamente. Aqui na segunda linha da estrangeirismo. Quer falar? Quero perguntar aqui na página 10, detalhismo na antagonismologia. Você poderia explicar o antagonismo, cinema, para a psicoteca? Porque para a psicoteca, digamos assim, aquele depositório extrafísico, né, que contém lá, digamos, a história, a para-história de tudo, geral, individual, grupal, não é verdade? E o cinema são os filmes aqui da vida humana, da vida intrafísica, né, um recorte dessa realidade. Então, por isso que eu coloquei como um antagonismo, né, porque a parapsicoteca é uma coisa muito mais ampla, muito mais vívida e real do que o cinema em si, né? Agora, professora Kátia, foi comentado sobre os filmes de terror a respeito de fazer evocação
que eu concordo e gostaria de saber o que pensa a respeito de filmes que mostram a realidade, como, por exemplo, Criminal Minds, que trazem evocações, mas como o professor Valdo já comentou, nos ajuda a conhecer o assediador. Mas é totalmente diferente. Filme de terror é um filme que ele é criado com a intenção de fazer a pessoa passar medo, tá certo? Criminal Minds, esses outros, Law and Order, esse aqui, Lie to Me, e vários outros. O próprio Monk trata um pouco dessa questão criminal, né? Hã? Não, esse eu não vi. Entendi. Depois você pega o microfone. Então, eu acho que é bem diferente, assim, você assistir o filme de terror, que é uma ficção ali, que muitas vezes retrata a baratrosfera, mas que tem essa... filme de terror já é para isso, para a pessoa sentir medo, para causar espanto, tudo mais, né? Tanto é que tem a própria música, né, do filme de terror. A trilha sonora ajuda muito, já, né, a questão emocional. Exatamente. Agora, esses outros de criminologia, acho que são diferentes. Os objetivos são bem distintos, né? Tanto é que você vê que o clima é bem diferente, né? Também, exatamente. Você já fica mais ligado na questão mais técnica, né? De entender melhor, né? Bem mais, assim, mental somático, né? Dentro de um limite, claro. Você quer falar, Solange? Outra adrenalina. Homeland, até me indicaram aqui na CCCI, e eu, curiosamente, fui ver o seriado americano, 14 capítulos, então você assiste aí, 1 hora, né, cada capítulo, e ele não é de terror, ele é de terrorismo, não é o terror, né, é negro, mas é bem interessante, porque ele mostra a parte política, o Iraque, como é que foi como o homem-bomba, os americanos também incluídos no terrorismo, junto com os islâmicos, com os árabes. Então, ele não é assim, fictício totalmente, ele é retirado de acontecimentos históricos que já ocorreram, e numa forma assim, bem interessante para a gente ver os dois lados, né? Chama Homeland. Aí no Netflix, quem tiver, pode pegar. Agora, a professora Kátia, em parafatologia, na segunda linha. O campo energético instalado. Recentemente, vi a série Os Borgias. Fiquei com grande mal-estar até o fim do primeiro CD e parei de ver. No dia seguinte, passei um péssimo dia. Melhorei bastante depois de uma longa série de EVs. Esse campo gerado durante o filme teria sido feito por mim mesma, claro, com a ajuda dos espectadores extrafísicos? Como se pode ver um filme dessa categoria sem ficar doente? Pensava como estariam essas pessoas hoje. Poderia comentar? Um filme desses aí faz muita evocação, né? Alguém tinha me contado que aqui numa mini tertúlia foi falado que não era para qualquer pessoa ficar assistindo essa série dos Borgias, não, porque tem muita gente que participou, né, desse grupo karma, digamos assim, e aquilo ali vai aflorar na hora que a pessoa assistir, né? Então, eu acho que a pessoa ela tem que começar a ter um nível de autocrítica e ver se ela tem gabarito para assistir alguns filmes. Outro ponto, qual é o objetivo dela de querer assistir determinados filmes, né? Aquilo realmente é imprescindível, vai fazer uma total diferença para a pesquisa dela? Porque se a pessoa está pesquisando algum assunto assim, aí, de repente, vale a pena ela mudar a via. Em vez de assistir filme, ela lê livro, entendeu? Porque aí o livro ele é bem menos envolvente, né, do que o filme, e a pessoa pode extrair até mais informações a respeito daquela época, daquele contexto. Agora, no mais, é trabalhar as energias, a pessoa pesquisar que aspectos do filme que mexem com ela. Isso é muito importante, porque se mexeu com você, alguma relação tem. No mais, se você tem aquilo bem resolvido, você pode assistir.
determinados tipos de filme que muitas pessoas acham pesado e aquilo não te afeta, porque você não tem problema com aquela realidade. Entendeu? Então, isso daí é, de novo, estudo fílmico. Vale a pena pesquisar, né, e verificar o quanto você quer usar um filme assim para se autossuperar, ou se não teria um estágio anterior que seria mais compatível, de repente, com o seu momento, com a carga, né, a tara parapsíquica que você aguenta no momento. Né? Essa questão do antepassado fílmico de si mesmo, que pode ser uma bomba. Pode ser. A questão aí da assimilação, né, antipática. Você quer falar? Claro. Dúvida que eu sempre tive, quer dizer, nós estamos falando como é que o filme nos ajuda, né, ajuda na nossa intraconsciencialidade, ajuda na nossa pesquisa. Então, era tentar ver assim, o balanço, não sei se a Kátia chegou a pensar nisso, né? O balanço, até que ponto que os atores, nos ajudando, estão fazendo esse esclarecimento, mas, por outro lado, que eles estão tendo cada vez mais um enraizamento desse processo psicossomático deles. Como é que fica o balanço dessas pessoas em relação ao esclarecimento ou ao processo psicossomático? Não sei se fui clara. Aí eu acho que tem atores e atores, né? Tem até o verbete, que eu cito aqui no final, que é o ator de teatrão, não é verdade? Então, acho interessante que tem alguns atores, por exemplo, eu gosto muito daquela Emma Thompson. Eu acho que, em geral, os filmes que ela faz são filmes que têm alguma mensagem, assim, que vale a pena. Tá certo? Agora, tem ator que faz qualquer tipo de filme, né? Uma hora está num filme mais positivo, daqui a pouco já está num filme totalmente negativo. Então, assim, a pessoa não... Ela topa tudo, porque, lógico, é um trabalho, ela vai ganhar dinheiro, projeção, fama, então tem isso daí. Então, eu acho que depende, né, do tipo de filme, e agora eu acho que o esclarecimento maior, você tem outras vias para fazer, né, Paula? O filme é arte, né? Assim, ele pode ajudar muito, acho que às vezes é o estágio que a pessoa está, mas ainda tem muita questão da arte, né? Eu estava me lembrando daquela, eu acho que o professor Valdo falou numa tertúlia, sobre aquela menina da lista de Schindler, que o filme é pesado, é positivo no sentido de esclarece um processo, né? E parece que aquela menina teve um problema de saúde logo a seguir ao filme. Isso são vários casos. Exatamente, assim. Exatamente. Agora, por exemplo, tem atores e atrizes, né, que fazem essas universidades top, né, de linha, nos Estados Unidos, em outros países, e a pessoa só fica mexendo com cinema. Então, eu acho um desperdício mental somático, né? Não sei o que a Dulce pensa sobre isso, mas é uma vida assim, que lógico, depois que eles alcançam uma fama, eles ganham muito dinheiro, mas é uma vida bem sacrificada, e eu acho que, em termos de esclarecimento, essas consciências poderiam render mais se tivessem outras funções, né? É um outro meio, né? Porque esse tema eu acho ele bem polêmico, né? Porque o cinema em si, enquanto tecnologia e ferramenta, é um negócio absurdo, né? De potente, né? Assim, o quanto que pode multiplicar, potencializar a assistência, né? Até poderia, Atares. Mas a questão é que na prática não é nada disso, né? A pessoa que se embrenha na prática, o que acontece é que ela vai para uma linha, até porque é Hollywood, é o mercado, é o que vende, é que o público, a média, né, a massa pede. Então a pessoa realmente vai se distanciando de alguma coisa mais densa em termos de conteúdo mais prioritário, né? Então é uma pena. Eu penso que, não sei, tem essas curvas, né, na questão das culturas e a gente fica até meio saudosista às vezes, mas não sei, para quem apreciou cinema em alguma época, eu não sou cinéfila assim, mas em alguma época da minha vida eu já vi muitos filmes mas assim, hoje eu fico vendo o que faz sucesso e o que está nas paradas aí, nas listas.
não tenho tanto interesse. É como se aquela questão do conteúdo cedesse à questão da tecnologia cinematográfica. E aí eu acho que a gente vai levar um tempinho para essa coisa se ajustar, né? Já pensou uma alta tecnologia cinematográfica aliada ao paradigma consciencial? Mas aí acho que a gente vai ter um verbete para falar disso, né, Tatiana? Um pouco. Tomara que eu consiga lá, né, reproduzir. Assim, eu gosto muito de cinema e assim tem muito filme que não é do circuito comercial, que tem conteúdo assim bem profundo e assim eles não seguem muito essa receita de bolo de Hollywood. Então, assim, a gente tem alternativas, né? Agora, a gente tem também os documentários, né? Que são que faz parte da indústria do cinema, claro. E que são esclarecedores. Agora, tem um cineasta chileno, o Alejandro Amenábar, que, assim, praticamente a cinematografia dele toda são filmes muito esclarecedores, assim. Por exemplo, ele fez o filme sobre a Hipácia, né? Lá, o Ágora. Ele fez os outros, né? Quer dizer, ele mostra parapsicose pós-dessomática ali. Eu nunca vi um filme que tratasse com tanto realismo a questão da parapsicose. Ou seja, ele tem um outro que trata também, O Mar Adentro, que trata da questão da eutanásia. Né, e o paciente lá que quer fazer eutanásia, ele tem uma série de projeções. Então, assim, é um cineasta que está um pouquinho mais ligado aí em algumas coisas. Mas, assim, a gente vê que ele é uma exceção. Né? Claro. No caso dele é uma exceção, mas, assim, tem muita coisa boa que pode ser aproveitada. Assim, não é indústria, é cinema, é arte, mas tem coisa boa que dá para ser aproveitada. Né? Não é tudo descartável. Com certeza. A questão é a gente ver a medida da priorização disso, nossa, enquanto conscienciólogos, né? Até que ponto até onde que a gente pode e deve entrar nesse meandro aí para não sair da nossa rota principal, né? Mas com certeza, nossa, tem filmes muito bons e de conteúdos muito densos e importantes, né? Agora, mas só amarrando a questão que a Paula trouxe, eu acho que assim, carreira de ator não é para fazer assistência. Então, se a pessoa quer fazer TARES, esclarecimento, ela tem outras carreiras, entendeu, Paula? Que eu acho que a pessoa deve buscar, né? Com certeza. Você tem toda a razão, na minha opinião. Claro. Posso só complementar? Isso eu também concordo, né? Eu estou só vendo, eu também, porque eu gosto muito de cinema também. Então, eu fico pensando esse triângulo, né? Tipo, eu estou, entre aspas, comprando, né? Estou assistindo aquelas pessoas e elas estão, entre aspas, né? Ainda no processo psicossomático, mas, ao mesmo tempo, quer dizer, dentro do nível delas, elas estão tentando fazer assistência como através desses documentários, mas elas ainda estão no processo psicossomático. Então, é esse equilíbrio, entende? Lógico, elas dentro do nível delas, né? Também reconheço que, lógico, que a assistencialidade é melhor ser feita através da metassomática. Dos atores tem muita questão do estrelismo, né? Porque se você pensar assim, qualquer lugar precisa de um professor. É bem mais fácil a pessoa virar professor do que virar ator, né? E por que muita gente não escolhe a carreira de professor, né? E prefere ser ator? Kátia. Na primeira página, página 9, em Megapensenologia, está lá, cinema, realidade fictícia. Aí depois, lá no Paradoxologia, na página 11, o paradoxo de os filmes causarem sensações reais. Depois tem um outro paradoxo, o paradoxo de conhecer a realidade através da ficção. O João já falou um pouco, você já falou um pouquinho, João, através do Avatar, ele comentou. Você poderia falar um pouco mais sobre esses dois? Eu quero fazer um comentário depois. Essa questão aqui, o cinema, por mais que ele retrate a realidade, ele é uma ficção, não é verdade? Ele é um produto, ele não é a realidade em si, né? Agora, a questão aqui os filmes causarem sensações reais, porque mesmo você não estando vivenciando a realidade, ao vivo e a cores, através de um filme você pode sentir, você se perceber, assim, quase que se colocar no local ali
do que os personagens estão passando. Mesmo porque que isso pode fazer evocação, né, de momentos que a pessoa já vivenciou aquela realidade que às vezes ela nem se lembra. E a questão de conhecer a realidade através da ficção é que muitas vezes a pessoa não vai ter acesso, né? Então, por exemplo, determinadas realidades que hoje são muito complexas, complicadas ainda, até coisas assim de saúde. Então, por exemplo, olha o número 59, o filme Íris, né? Essa aqui é a história real de uma pesquisadora, né, que desenvolveu a síndrome de Alzheimer e mostra todo o drama que ela passou com o marido dela, até o ponto que ele conseguiu cuidar, e depois, quando ela teve que ir para uma casa de cuidados, às vezes a pessoa nunca teve um parente, uma pessoa próxima, ela não é da área da saúde, ela não sabe como se manifesta essa doença. E assistindo um filme, ela pode conhecer essa realidade. Então, foi nesse sentido aí que eu coloquei que o filme pode levar a pessoa a conhecer realidades que ela não teve contato, não vai ter. Tá certo? Agora, você fala aqui do paradoxo dos filmes causarem sensações reais. Eu, por exemplo, eu gosto muito de filme de época. Eu adoro o filme do Rei Arthur, se bem que a personagem que eu mais gosto é o Merlin, né? O que ele representa, o parapsiquismo, é isso que eu gosto. Mas na hora que está passando uma cena bélica, eu pego o controle, eu corro, eu não aguento ver aquelas lutas. Né, que lá me faz mal, eu não aguento, eu não suporto. Falo, mas que bobeira, por que não vai na essência direto? Fica lá 15 minutos, 5 minutos, aquela luta, vai para lá, vai para cá, e aquela guerra que não para nunca. Toda vez eu faço isso. Aí eu acho que isso aí a gente puxa mesmo, né? Porque é uma coisa que a gente não gosta, é o belicismo, né? Quer dizer, eu penso que a gente quer passar essa fase e não quer lembrar mais, né? Já foi aí passado, vale a pena. É uma evocação que você deixa de E lado. também só ver isso no filme, às vezes não adianta. Às vezes vale a pena a pessoa ler, por exemplo, capítulos lá do Homo Pacíficos e tudo mais, para ela ter contato com essa realidade, mas ela entendendo, né, o que significou tudo aquilo, o que estava envolvido. Porque realmente algumas coisas em filme, aquilo repete, faz uma evocação negativa, traz, às vezes, uma sensação ruim, mas aquilo não traz um esclarecimento. E eu acho que, à medida que a pessoa ela vai se esclarecendo, ela consegue olhar essas cenas, mas ela já tem esse olhar mais técnico, esse olhar de quem conhece o que tem por trás daquilo, a história, as questões envolvidas, e aí acho que fica até mais palatável. Assim. Eu queria... Dá tempo de fazer mais uma, né, Dulce? Tem mais uma, é o seguinte... você falou aqui, você contou a história lá do parafenômeno que aconteceu com o gato, quando você emprestou o filme, você devolveu depois. Mas ali na frente tem ectoplasmia. Você podia falar alguma coisa em relação? Isso daqui é uma ocorrência interessante que eu tenho. Muitas vezes, quando eu estou vendo filmes bem pesados e sozinha, isso acontece comigo. Então, eu começo a ter bastante ectoplasmia, fica tudo bem gelado, sabe? Então, tem ocorrências energéticas assim bastante intensas. Agora, eu já reparei que isso acontece quando eu estou assistindo o filme sozinha. Com certeza. Uhum. Quer perguntar? Kátia, página 10... polinomiologia, você poderia comentar o polinômio evitação, aproximação, aceitação, assimilação? Então, isso aqui é justamente, a pessoa ela tem problema com uma determinada realidade, é verdade? E ela evita aquela realidade. Então, vamos supor que a pessoa tem algum problema com a questão feminina nos países do Oriente Médio, tá certo? Ela evita esse tipo de conteúdo. Através do filme, ela pode fazer uma aproximação, né? Então, o filme seria uma forma da pessoa conseguir entrar em contato com essa realidade aos poucos. Aquilo que eu falei, ela não precisa pegar e assistir um filme de 2 horas direto. Ela pode picotar e aos poucos, ela pode ler livros
né, que complementem as informações a respeito daquela realidade, com o tempo ela vai tendo uma melhor aceitação. Às vezes ela vai conseguir entender a relação daquilo tudo com ela, com a vida dela, com o histórico evolutivo dela, e vai ficando mais digerível, digamos assim. Até que ela consegue fazer uma assimilação no sentido assim, de introjetar um determinado conhecimento de uma forma mais intelectual, mais técnica, mais mental somática, menos emocional. Tudo bem? Agora, professora Kátia, na página 13, o filme, a indicação número 70, Nenhum a Menos, a professora infantil no interior da China. Assistimos esse filme em um dos cursos de qualificação docente do IPC. Foi muito paradidático. E você poderia falar um pouco sobre ele? Eu acho que esse filme ele é bem assim marcante, né? Porque é uma cidade interior que não tem nada, é uma pobreza total. Nossa. E o professor ele precisa se ausentar e ele deixa uma menina assim que devia estar na pré-adolescência para cuidar dos alunos que eram crianças, né? Então toda a dificuldade dela de conseguir fazer os alunos ficarem quietos, disciplinados. E lá pelas tantas, um desses meninos foge. E ela fica muito preocupada, né? E ela vai atrás, e o menino foi para uma cidade grande, ela procurando essa criança, tudo mais. Então é interessante de ver assim o nível de dedicação e de responsabilidade que a menina, ainda bem jovem, assumiu para si, como que ela vai se desenvolvendo ali na docência, em relação à turma, aos alunos, e como ela consegue transformar aquilo ali, né? E até falando nesse assunto cultural, o João me lembrou aqui de um documentário que tem na Netflix, que vale a pena para a pessoa assim, que queira conhecer outras culturas a partir do olhar dos brasileiros. Então, o nome é O Mundo Visto pelos Brasileiros. É uma série, assim, são vários. Tem Londres, tem Amsterdã, tem Hong Kong, tem Nova York. São muitos países, muitas cidades assim, capitais, né? E que mostra a vida de diferentes brasileiros, assim, com diferentes níveis sociais, nesses locais, e como que eles veem essa cultura, essa nova cultura, a partir dessa formação de brasileiro. Então, é bem interessante. E um aspecto que é comum a todos eles é a questão da segurança, né? Praticamente todos eles, né, João, se sentem muito mais seguros nesses países do que aqui no próprio país de origem, no Brasil, né? Então, esse é um aspecto que chama a atenção. Forte. Você quer perguntar? Na página 9, em Fatologia, na quinta linha. Não, na quarta para quinta, né? Podia explicar o que são as reações intraconscienciais? Essas reações é aquilo que acontece com você, no seu íntimo, dentro de você, quando você está assistindo um filme, tá certo? Então, como é que você se sente vendo aquele filme? Em termos emocionais, em termos de ideias, em termos de energia, em termos de questões parapsíquicas. O que o filme te causa? Porque o mesmo filme ele pode trazer diferentes reações para cada pessoa que assiste, tá certo? Então, essas reações, que às vezes a pessoa nem precisa demonstrar. Vamos supor, ela vê um filme, ela fica muito triste, mas ela não necessariamente chora, mas dentro dela ela sabe que aquele filme causou tristeza, causou algum outro tipo de emoção, né, de estímulo. Então, isso é importante para você se conhecer. Então, a pessoa pode usar os filmes e prestar atenção, enquanto ela está assistindo o filme, o que acontece com ela. E depois ela pesquisar por que será que em determinada parte do filme eu fiquei desse jeito, fiquei daquele outro. É uma cena que todo mundo estava alegre, rindo, e eu achei aquela cena triste. Por quê? Por que isso me afetou?
Então, isso pode ser uma fonte para a pessoa se autoanalisar, igual os laboratórios aqui, igual o acoplamentário. Tá certo? Doutora Kátia, você poderia falar sobre a fonofobia? Qual a causa dessa fobia? Na fobiologia, na página 11. Fonofobia? Questão de som, né? Porque o filme, muitas vezes, determinados barulhos do filme, os sons do filme, aquilo pode despertar algum tipo, acho que, de memória na pessoa, né? E às vezes incomoda também, né? De tão forte que é, tão impactante, né? Sim. Agora, a fonofobia tem várias causas, né? Não, tem várias coisas. Não dá assim para sintetizar rapidamente assim. Falar o que seria. Ok. Pessoal, nosso tempo está esgotado. Eu quero só lembrar, antes de finalizar, da palestra da professora Eliana Manfroy, dia 24, é hoje. Então, de 15 às 17 horas, é a cultura de paz. Então, estão todos convidados aqui no CAEC, no auditório do CAEC, tá certo? Então, nós agradecemos muito a presença de todos vocês, dos teletertulianos, e em especial da professora Kátia. Aguardamos aí novos verbetes. Se eu não estou enganada, na quinta-feira teremos a sua presença novamente. Então, muito obrigada a todos os nossos anúncios estatísticos. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 18 assinaturas no livro de presença, 22 perguntas presenciais e 25 perguntas respondidas online. Hoje nós temos um recado. O João, um curso acoplamentário com temática da África. Então, a gente gostaria de convidar os tertulianos e os teletertulianos para o acoplamentário, cuja temática África vai acontecer no dia 18 a 20 de julho, agora mês que vem. E os epicons serão a professora Kátia, o professor Tony Muscoff, o professor Alexandre Nonato e eu. Então, quem quiser se programar ainda tem tempo e tem algumas vagas. Esse acoplamentário já está bem movimentado. E para quem tiver interesse também na temática África, nós vamos ter um curso em setembro aqui no CAEC, no auditório do CAEC, que vai ser o painel África, que vai ser um sábado e um domingo. São vários aí pesquisadores que vão apresentar também sobre o tema África. Então, julho é complementar e setembro o curso painel África. Obrigado. Para amanhã, teremos o verbete Raia Conscienciocêntrica, especialidade Maxiproexologia, com a verbetógrafa Dulce Dal. Obrigado e boa tarde a todos.